em diante. A história de Jó é a história de um homem que tinha tudo e de uma hora para outra perdeu tudo. Quando a gente fala de uma hora para outra, lógico que não foi da noite para o dia, mas ele foi perdendo, e o resumo da história diz que ele perdeu a saúde, ele perdeu toda a fortuna, ele perdeu os filhos que ele possuía, ele perdeu tudo, e a única coisa que lhe restou foi a esposa. Só que a esposa também o abandonou e ele ficou sozinho. Quando isso aconteceu, a Bíblia Sagrada diz que o Jó ficou firme. Só que aí apareceram 3 amigos. E às vezes tem amigos que é pior do que o inimigo. Porque os amigos chegaram com a intenção de levantar e começavam a apontar os defeitos de Jó. Ô Jó, você deve ter feito alguma coisa. Jó, você fez alguma coisa. Jó, você fez alguma coisa. Tem gente que ao invés de levantar, derruba, com crítica, com ofensa, com acusações. Aí, irmãos, vamos ser sinceros. Já existe o diabo que tem a função de ser acusador. Por que o crente vai ficar acusando? Por que o crente tem, o crente que eu me refiro, é aquela pessoa que às vezes está dentro da igreja, mas se comporta dessa forma. Nunca ocupe o lugar do diabo. Acusador é o papel dele, não nosso. Você não tem que acusar. Você quer ajudar alguém? Ajude orando. Quer ajudar alguém? Ajude com palavras que levanta. Ajude de alguma maneira que vai levantar, não para derrubar as pessoas. Então os 3 amigos só falavam coisa que derrubaram a Jó. O Jó então começou a questionar, disse: onde está o Deus que me fez? Cadê o Deus que os meus pais, que eu falei, que eu busquei, que eu orei? Ele começou a se perguntar. E quando ele começou a se perguntar, porque ele não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo, ele falou algumas coisas que chateou a Deus. Deus teve que chamá-lo a atenção, dizendo: Jó, quando eu criei os céus e a terra, onde é que você estava? Quando eu fiz seu pai e sua mãe, onde é que você estava? Eu dei o exemplo essa semana, que é mais ou menos quando, por exemplo, um filho, ou um neto, ou um bisneto, tenta ensinar para o pai e para a mãe a viver a vida. O pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó vai dizer: menino, antes de você nascer eu já fazia tal coisa, eu já era não sei o quê. Foi mais ou menos isso que Deus falou para Jó. Deus então explicou para ele que ele era Senhor antes de todas as coisas. Aí o Jó entendeu. Versículos 1, 2 e 3, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: primeiro, bem sei que tudo podes. Para aqui um pouquinho. Quando nós pararmos para ouvir a Deus, a fé vem pelo ouvir, você vai entender que Deus ele pode tudo. Se você não ouve a Deus, você vai duvidar do que ele é capaz. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai ter fé dentro de você, dentro do seu íntimo, dentro do seu coração, uma fé tão gigante que você será capaz de vencer qualquer coisa, porque a Bíblia diz que pela fé nós vencemos o mundo. O mundo que você vive é vencível, pode ser vencido pela sua fé. Então ele disse: eu sei que tudo podes. E o que mais? Versículo 2, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Cara, aqui de novo. Jó entendeu que nenhum plano de Deus poderia dar errado. Os meus podem dar, os teus podem dar errado. Você faz planos de uma viagem, de um casamento, de um comércio, de um negócio, de um estudo, de um futuro. Qualquer um de nós podemos fazer planos que vão dar errado. Qualquer um de nós podemos ter expectativas de coisas que não vão dar certo. A Bíblia diz que do homem, ser humano, homem e mulher, são os projetos do coração. Você vai ter sonhos. Você projeta daqui a 5 anos estar em tal lugar, daqui a 2 anos estar casado, ou ter tantos filhos, ou viver uma vida de tal forma. Mas a Bíblia diz que do Senhor é a confirmação de todas as coisas. Eu faço planos, eu brinco com a minha esposa, não é brincadeira, eu falo isso desde quando a gente se casou, que quando eu tiver 80 anos de casado, eu casei com 23 anos, 80 anos de casado, eu vou estar com 103 anos de idade. Quando eu tiver com 103 anos de idade, nós vamos sentar em alguma praça da cidade que nós estivemos morando na ocasião, para comemorar 80 anos de casado sentado numa praça, para ver as pessoas passarem. Há anos que eu falo isso para ela. Agora, esses são os meus planos. Se esse também é o plano de Deus, eu não sei, mas é os meus planos. O homem faz planos, mas é o Senhor quem confirma os projetos do nosso coração. Então a Bíblia diz, o Jó entendeu que o único plano
que jamais dará errado, é o plano de quem? De Deus. Os nossos podem dar. E se os nossos planos derem errado, preste atenção, você não tem que ficar chateado. Por que não? Salmos, Isaías 53, perdão, a Bíblia diz, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus, Isaías 55, 7 diz, são melhores do que os nossos planos. Então, se os teus planos derem errado, coloque a vida diante de Deus. Se o plano de Deus der certo, você vai estar melhor do que você estaria se os teus planos dessem certo. Amém, gente? Porque os planos de Deus são melhores do que o nosso. Então, coloque a vida diante de Deus. Seus planos podem dar errado, o de Deus jamais. Versículo 3. Isso que eu estou falando eu já preguei, então é um resumo, tá? Versos 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não? A semana toda eu preguei só isso. O que, pastor? O Jó, quando não entendeu o que ele estava passando, ele começou a falar. O que ele falava? Do que ele não entendia. Aqui começa a nova mensagem para você, que é uma continuação. Existem momentos na vida que você vai passar por situações que você não entende. Por quê? Por que um pai enterra um filho? O ciclo da vida é o filho enterrar o pai. Por que um pai enterra o filho? O ciclo da vida, ou a Bíblia Sagrada diz que casamento é até que a morte o separe. Por que acaba? O ciclo da vida é você trabalhar e desfrutar do suor do seu rosto. Ou seja, você trabalha, mas vive uma vida abençoada pelo suor do seu rosto. Por que às vezes você trabalha e nunca vê resultado? Então existem perguntas sem respostas na nossa vida. E quando você passar por essa fase que você não encontre resposta para as suas perguntas, é hora de você se calar. Vamos para Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Agora eu vou me aprofundar nesses versículos 3, 4 e 5. Lamentações é depois de Jeremias. Você vai encontrar Isaías, depois de Isaías, Jeremias, depois de Jeremias, Lamentações. Lamentações 3, 26. Livro de Lamentações, capítulo 3, versos 26. Está escrito assim, livro de Lamentações. Onde fica isso, pastor? Depois de Jeremias. No meio da Bíblia você acha Salmos. Depois de Salmos você acha Provérbios. Depois de Provérbios você acha Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Depois Cantares. Depois Isaías. Depois Jeremias. Chega Lamentações. Capítulo 3, versos 26. 3 conselhos de Deus. Primeiro conselho, Lamentações 3, 26. Diz assim: bom é ter esperança. Vamos ler de novo? Bom é ter, mais uma vez, dará para melhorar. Bom é ter. O apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo 1:1 que Jesus Cristo era a esperança da vida dele. Para o mundo, para as pessoas, a esperança é a última que morre. Para nós que cremos na Bíblia, a esperança jamais morre, porque a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver, viverá. Então, a nossa esperança, o Jeremias está dizendo, primeiro, bom é ter esperança. Não precisa responder, só pense. Você ainda tem esperança ou já perdeu? A esperança de ver o sonho realizado? A esperança de ver a mudança na vida de alguém? Ah, pastor, já perdi a esperança de que eu vou ter sucesso nessa vida. Já perdi a esperança que aquele homem ou que aquela mulher vai mudar. Jeremias está dizendo, bom é ter esperança. Segunda verdade, enquanto você tem esperança, enquanto você espera, lê comigo aí, bom é ter esperança e, lê comigo, aguardar em... Ah, meu irmão, aqui que é difícil. Você ficar esperando em silêncio é difícil. Porque a maioria das pessoas, enquanto espera, reclama. Enquanto espera, murmura. Enquanto espera, fala mal. Enquanto espera, braveja. Enquanto espera, critica Deus. Pastor, fulano não muda, fulano não tem jeito, eu estou desanimado.
Jeremias disse: bom é ter esperança. Segundo, enquanto você espera em silêncio. Não é para esperar reclamando. Não é para esperar falando mal, reclamando, xingando, bravejando, amaldiçoando ou coisa do tipo. Você se cala. Mas por que eu tenho que ficar em silêncio, pastor? Porque Jeremias, eu não vou ler aqui, mas eu cito para você. Jeremias 64:4 diz assim: desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele espera. Confia, espera, dependendo da tradução. A tradução principal diz: Deus trabalha por aqueles que nele espera. Deus não trabalha por quem é ansioso. Deus não trabalha por quem murmura. Deus não trabalha por quem reclama. Deus não trabalha por aqueles que estão desanimados. Deus só trabalha em favor daqueles que esperam nele. Mas será que temos esperado em Deus? Será que você tem esperado no Senhor? Enquanto você espera, está aqui na tela, ó. Bom é ter esperança e esperar em silêncio. Enquanto você espera, você não abre a sua boca para falar outra coisa que não seja fé. Pastor, mas eu vou ficar em silêncio para sempre? Lógico que não. Amós 3:8. Quando é que acaba o teu silêncio? Amós 3:8. Ih, pastor, o senhor só está falando livro difícil. Está tudo na Bíblia, gente. É fácil. Amós 3:8. Não estou inventando Bíblia, não. Está tudo na Bíblia aí. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 8. Enquanto você está abrindo, qual foi a declaração de Jó? Eu falava do que não entendia. Cuidado para você não falar do que você não entende. Você não está entendendo o que está acontecendo? Não, pastor, fique em silêncio. Porque se você fala do que você não entende, você reclama, murmura, você fala de fracassos. Quando você fala do que você entende, você fala de fé. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé é o entendimento das coisas de Deus. Quando você diz, pastor, eu entendo, e você fala, você vai falar com fé. Mas se você não entende e abre a boca, você vai falar com dúvida, murmuração, reclamação. Capítulo 3, versos 8. Você fica em silêncio, mas depois que Deus falar com você, acabou o silêncio. Capítulo 3, versos 8. Vamos ler juntos? Bramiu o leão, quem não temerá? Agora, falou o Senhor Jeová. Quem não? Quem não? Profetizará. Preste atenção nisso. Quando é que eu tenho que ficar em silêncio, pastor? Quando eu não estou entendendo o que está acontecendo. Se eu não sei por que deu errado, por que perdi, por que Deus, por que isso, por que aquilo outro, eu me calo. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. O quê? A salvação de Deus. Mas eu vou ficar em silêncio para a vida toda? Não. Você fica em silêncio até Deus falar com você. A hora que Deus falar com você, o profeta Amós disse, quando o leão faz o barulho, ele ruge o leão, todo mundo que ouve treme. Quando o cristão ouve a voz de Deus, quem tem juízo profetiza. O que é profetizar? Falar o que a Bíblia diz, falar a mesma coisa. Em outras palavras, quando Deus falar com você, você tem que virar um leão, uma leoa no mundo espiritual. Você vai abrir a sua boca, vai clamar, vai gritar, vai determinar e não vai abrir mão, porque Deus falou. Se Deus falou, está falado. Se está escrito, vai acontecer. Se é promessa sobre a tua vida, então você fica em silêncio. Pastor, não estou entendendo. Se cale. Veio a fé saltou o seu coração. Você crê que Deus falou com você? Creio. Então você abre a boca e como leão e leoa, você determina, você profetiza, você ora, você invoca o poder de Deus e Deus vai operar na sua vida. Porque é assim que Deus age. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versos 20. Último livro da Bíblia, fácil. Apocalipse 3:20. Quando Deus fala com você, é sinal de que a sua bênção chegou. Por isso que você se cala a quanto você não entende.
não entende porque perdeu o emprego, não entende porque deu errado aquele sonho, não entende porque Deus não te honrou, não entende porque a sua oração não foi ouvida, não entende. Não entendo, pastor. Você se cala. Leu a Bíblia, veio à igreja, ouviu a mensagem. Deus falou com você de alguma maneira. Crê que foi Deus que falou? Creio. Aí você vira um leão, uma leoa. Você ora. Você determina, você invoca o poder de Deus. Quando Deus fala, é porque a bênção chegou na sua casa. Capítulo 3, versos 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Preste atenção que quando Deus, ele diz, eis que estou à porta e bato, ele diz que para você abrir a porta para Deus entrar, você só tem que fazer uma coisa. O quê? Ouvir a voz de Deus. O não de Deus é não para nós. O que Deus diz que é proibido, tem que ser proibido para você. O que Deus diz que é mandamento, tem que ser mandamento para você. Se a Bíblia diz não minta, não minta. A Bíblia diz não adultere, não adultere. A Bíblia diz não roube, não roube. A Bíblia diz não fale mal da vida dos outros, não fale. O que é proibido para Deus é proibido para nós, pessoal. O que é permitido por Deus também é permitido por nós, para nós. Mas o que é que nós temos que entender? Se Deus está batendo a porta, se Deus está falando com você, cabe a você ouvir. Se você ouvir a voz de Deus, se você escutar, entender o que Deus está falando, Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, essa é a condição. Se você ouvir, a porta é aberta. Quem abre a porta é você e não Deus. Deus bate, quem abre é você. Preste atenção nos casos. A Bíblia nos dá alguns casos, entre eles, a Bíblia diz que, preste atenção nisso, um dia Jesus entra na casa da sogra de Pedro, ninguém falou nada. Jesus viu que a mulher estava com febre, ele se reclina sobre ela, ora por ela e a mulher foi curada. Quando Jesus entra na casa, na vida de alguém, esse alguém é curado. Numa outra história, a Bíblia diz que Jesus ia caminhando, de repente ele avistou um homem pendurado numa árvore. Ele olhou e disse, já sabia quem era, Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou pousar na sua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus levou salvação para Zaqueu. Numa outra história, a Bíblia diz que Jairo era chefe da sinagoga, mas a filha dele, de quase 12 anos, estava tão doente que iria morrer. E de repente Jesus disse, eu irei e levarei saúde. Jesus estava indo. No meio do caminho, um amigo de Jairo diz, Jairo, não adianta mais, tua filha morreu. O Jairo começa a chorar, Deus, por quê? Por quê? Jesus olha e diz, Jairo, não temas, crê somente que a tua filha vai ressuscitar. O Jairo não falou nem A nem B, nem creio nem duvido, mas ele continuou expressando acreditar. Jesus chega na casa de Jairo, havia uma multidão, todo mundo chorando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, todo mundo chorando. Jesus chegou e disse, ei, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela só dorme. Sabe o que aconteceu? Parecia uma piada, porque todo mundo começou a dar risada no velório. A Bíblia diz, todos começaram a rir, todos começaram a zombar, porque era fato que a menina já estava morta. Sabe o que Jesus fez? Ele disse, Jairo, tire aqui de dentro da casa todo mundo, tira todo mundo. Só vai ficar o Jairo, o pai, a mãe, a esposa de Jairo, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. O resto sai todo mundo. Por que Deus mandou sair? Porque tem gente que vai rir da sua fé. Tem gente que vai zombar do que você acredita. Tem gente que você dirá, eu vou conseguir. Vão olhar para você e falar, você vai conseguir. Você não é de nada, se eu não conseguir, você vai conseguir. Nunca baseie a sua vida na vida de quem não conseguiu. Se é para se basear alguém, se baseie em quem está vencendo, não quem está perdendo. Já contei isso aqui. Você está, por exemplo, caminhando na rua, de repente passa o ônibus, as pessoas ali dentro do ônibus sentado. Você já está cansado, com o pé inchado, dolorido, mas não tem dinheiro nem para pagar o ônibus. Aí você olha para quem está dentro do ônibus e diz, esse pessoal é de sorte, hein? Só azarado. E vai embora. O pessoal que está dentro do ônibus, chega na próxima esquina, há um semáforo, o ônibus para. Está dentro do ônibus, mas o ônibus não tem ar-condicionado, está um calor infernal.
De repente, do lado do ônibus parou um carro com vidro fechado com ar-condicionado ligado. Alguém olha para o lado de dentro do ônibus e fala: aquele cara lá tem sorte, eu sou azarado. É assim a história. Aí, de repente, o ônibus ficou para trás, o carro saiu a toda, chegou lá na frente, parou no próximo semáforo. Aí o carro que parou, viu do lado, tinha um carro importado. Aquele carrão do sonho, da cor do sonho, é carro do sonho. Ele olhou para o carrinho dele fazendo barulho. Ele olha para o carro do lado e diz: cara, aquele cara que tem sorte, eu sou muito azarado. Você está percebendo que estar bem ou mal depende com o que ou com quem você se compara? Se você se comparar a quem não tem o que comer, você está muito bem. Mas se você se comparar com aquele que pode comer o que deseja, talvez você esteja mal. Se você se comparar a certas pessoas que ganham X valor, você vai dizer: eu estou mal. Mas se você se comparar a quem está desempregado, você vai dizer: rapaz, eu estou muito bem. Então, se você está bem ou mal, isso depende com quem você compara a sua vida. A Bíblia está dizendo que Jesus entrou na casa, ele tirou os que duvidavam, só ficou na casa quem tinha fé, quem acreditava. É assim que Deus faz. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E quando Deus entra, ele disse: eu vou preparar comida. Não, ele disse: eu vou cear. Guarde mais uma lição. Deus não vai preparar a bênção para ninguém, gente. A tua bênção já existe. Quando você abre a porta para Deus, a tua bênção já está preparada. Deus não vai preparar. Deixa eu dar exemplos. Suponhamos que você esteja solteiro ou solteira, e é comum no meio da igreja alguém falar: pastor, eu estou esperando Deus preparar um varão. Imagine que você tenha 30, 40, vamos falar 40 anos de idade. Uma idade comum aí, qualquer. Você diz: eu tenho 40 anos, estou esperando Deus preparar um varão. Você acha que Deus vai fazer nascer uma criança hoje? Essa criança crescer, virar homem para casar com você? Quando essa criança virar homem, você já tem 60, 70. Está dando para perceber que toda a bênção que você precisa, ela já existe. Todo milagre já existe. Toda a bênção que você quer já existe. Quando a Bíblia Sagrada diz que na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, está consumado. Essa palavra significa tudo que Jesus veio fazer, ele fez. Pastor, mas se a bênção já existe, por que eu não estou sendo abençoado? Porque Jesus ainda está do lado de fora. E ainda bem que Deus é insistente. Porque se ele se cansar, ele para de bater na sua porta e você não é mais abençoado. Mas se você crer, abra a porta para Deus. Quando você ouve a voz de Deus, a bênção chega. Quando você ouve a voz de Deus, seu milagre chega. Lendo a Bíblia, os milagres de Jesus, você encontra inúmeros casos que Jesus não orava. Jesus não pedia: Pai, dá uma bênção para essa pessoa. Não. Jesus olhava, vendo que eles tinham fé, dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé vai em paz, pela tua fé levanta e anda, pela tua fé abre os olhos e enxerga, pela tua fé volta para casa que o teu filho já está curado. A bênção não é algo que Deus está mexendo os pauzinhos para preparar para você. Ela já existe, está em algum lugar, está em algum momento. Cabe a nós ouvimos a batida de Deus, abrimos a porta para Deus, escancararmos, porque aí Deus vai entrar e Ele vai cear conosco, Ele vai nos abençoar. A bênção chegará, mas a bênção nasceu naquele dia? Não, a bênção já existia, a bênção já existe. Naquele dia você tomou posse. Façamos isso hoje. Vamos tomar posse do que Deus tem para nós. Vamos tomar posse do que Deus prometeu. Vamos tomar posse do que está escrito a nosso respeito. E se você abrir a porta para Deus, Salmos 48, 8. Capítulo 48, versículo 8, gente. Salmos 48, 8. Você fica em silêncio enquanto Deus não fala, mas se Deus já falou, vira um leão, uma leoa aqui hoje. Na hora da oração, ore com fé, ore com força. Salmos 48, versículo 8. Salmos, é bem fácil de achar, mais ou menos no meio da Bíblia. Capítulo 48, versos 8. O salmista disse no tempo dele, no presente em que ele vivia:
Ele disse assim, Salmos 48, versículo 8. Como o ouvimos, assim o vimos. Vou repetir. Como o ouvimos, assim o vimos. Vamos trazer para o nosso tempo hoje, atual. Como nós o ouvimos, assim o veremos. Continue a leitura. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a confirmará para sempre. Deus só pode confirmar na sua vida aquilo que você ouvir, aquilo que você der ouvido, aquilo que você entender de Deus. Deus pode estar falando com você há muito tempo, mas se você ainda não entendeu, quando é que eu entendo? Quando eu pratico, quando eu obedeço. Se você ainda não entendeu, você ainda não ouviu a voz de Deus, você ainda não está fazendo o que Deus mandou fazer, você ainda não está praticando o que Deus espera de você, você ainda não verá Deus na sua vida. Ele está dizendo, assim como nós o ouvimos, assim o veremos. Quer ver Deus na sua vida? Pare para ouvi-lo. Pare para escutar. Pare para prestar atenção ao que Deus fala. E se você ouvir o que Ele tem para falar, Ele então fará na sua vida o que Ele falou, prometeu a nosso respeito. Eu vou parar por aqui. O recado dado para você hoje. Se você quer viver uma vida de milagres, Jó, ele disse, falava do que não entendia. Parem de falar o que você não entende. Fale daquilo que você crê de Deus. Se é para falar o que todo mundo fala, melhor ficar calado. Assim como nós ouvimos. Tem gente que ouve a má notícia. Tem gente que ouve o pessimista. Tem gente que ouve o ateu, o incrédulo. Tem gente que ouve todo tipo de pessoas. Ouça a voz de Deus. É dele, é de Deus que vem a fé. Ouça a voz de Deus. É aquilo que você ouvir que Deus vai fazer na sua vida. E hoje Ele vai fazer muito para a glória de Deus. Amém? Eu não sei quantos leões e leoas nós vamos ter aqui hoje. Mas a pergunta que eu lhe faço é, se Deus não falou, fique em silêncio. Se você não entende o que você está vivendo, fique em silêncio. Mas se Deus tem falado com você e você já sabe o que você tem que fazer, vire um leão e uma leoa aqui hoje. Na hora da oração, ore, mas ore com força, sabendo e crendo que a tua bênção já chegou. Você vai cear com Deus hoje em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, que é digno de aplauso. Vamos ficar em pé para orarmos. É clamor. Tomara que haja aqui inúmeros leões e leoas, homens e mulheres que, crendo em Deus, vão profetizar, vão determinar, vão tomar posse da bênção e Deus vai confirmar a bênção em nome de Jesus. Oremos, querido Deus e Pai. Obrigado a Deus por cada uma dessas pessoas e pela palavra hoje entregue. O Senhor está aqui entre nós, ó Deus. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor está entre nós para curar, para libertar, para fazer milagres. Mas Deus, quantos estão com dificuldade de te ouvir? O Jeremias disse, ó Pai, que bom é ter esperança. E enquanto ele esperava em silêncio. Ele não falava, Deus, do que ele não entendia. Ele não falava, Deus, daquilo, ó Pai, que ele não compreendia. E tem muitas coisas na nossa vida que nós também não entendemos, Pai. Que nós não compreendemos. Mas o Senhor é maior. O Senhor é grande. O Senhor é extraordinário, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, de louvor, de majestade, de grandeza. Oh, soberano Deus, poderoso Deus, não existe igual, Tu és inigualável, incomparável, Senhor da nossa vida. Oh, aleluias, aleluia, 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 aleluias. Busque a face, meu irmão, traga a face de Deus para você. A Bíblia diz, invoca-me. Invocar é isso, é trazer a face, é trazer a presença de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluias, aleluia, labalachuricandororianda, laboriandaricandolobolochocandara, labalaiachu, labaiachurianda, labalabalachurianda, labalachurianda, labá.
Aleluia, aleluia, alabalatiorianda, alabá. Digo fraco, eu sou forte, o caído eu vou me levantar, o desanimado, Deus é o meu ânimo, é minha força. Oh, meu irmão, levante-se hoje. Oh, alerianda, alabalatiorianda, aracalabalatiorianda, alabaia. Aleluia, alabaia, choricanda, aracalabalatiorianda, alabá. Rabaia, toricando, oricanda, aricando, lobolochocanda, aricanda, alabaia. Aleriando, lobolochocanda, aricando, lobolochocanda, aricanda, alabá. Isso vai adorando a Deus, isso vai adorando agora. Traga a face de Deus para a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluias, Pai. E agora, meu Deus, nós nos tornamos como leões e leoas, Pai, leões no mundo espirituais, leoa, meu Pai, leão, leões agora, Pai, que vamos profetizar, vamos determinar, conforme diz a Tua palavra, determinamos, ó Deus, agora, meu Deus, a queda, Pai, desse mal. Oh, meu Deus, desfaça agora essa obra de macumba, de amarração, que amarrou o marido, que amarrou a esposa, oh, meu Deus, que amarrou esse funcionário, esse patrão. Deus, eu oro por essa pessoa que está agora caído, ó Deus, no mundo de tristeza, de angústia, de dor, de depressão, de pânico. Deus, o Senhor é maior, o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Eu repreendo, ó Deus, essa força do mal, essa obra do inferno, essa obra do diabo. Eu digo, Satanás, tire a mão da bênção dele, tire a mão da bênção dela, vai embora com o seu mal, com a sua dor, com a sua doença, com o seu sofrimento. É na autoridade de Cristo, eu digo, todo mal saia, toda doença vai embora, toda macumba seja desfeita, essa praga, meu Pai, que atrapalha a vida deste povo. Oh, meu Deus, quem sabe é um pensamento pessimista, negativo, mas Deus, nós repreendemos agora esse mal, repreendemos essa doença, repreendemos esse sofrimento. Sai sofrimento, sai doença, sai fracasso, sai derrota, sai todo mal. É na autoridade, no poder do nome de Jesus. Vai embora dor, vai embora doença, vai embora miséria, vai embora toda praga, toda força do inferno, toda obra do sofrimento. Sai daí, sai sequela do Covid, sai essa dor no peito, chiado no peito, Deus, essa pedra no rim, na vesícula, no pâncreas, essa inflamação na próstata, esse inchaço, meu Pai, essa hemorragia que não cessa, esse mal, ó Deus, na lombar, na garganta, essa inflamação, Deus, essa febre, Pai, em nome de Jesus, estamos repreendendo agora e dizendo, todo mal vai embora, toda doença vai embora, todo sofrimento vai embora. É na autoridade, é no poder do nome de Jesus Cristo. Eu digo, sai doença, sai sofrimento, sai miséria, sai derrota. É no nome de Jesus, todo mal tem que sair, toda doença tem que sair, todo sofrimento tem que sair, toda moléstia, miséria tem que sair, toda força do inferno tem que sair. Eu digo, todo mal sai em nome de Jesus. Cai por terra agora o todo mal, caia por terra agora essa obra do inferno, essa obra do diabo. Cite o nome da sua família, cite o nome do seu parente, diga, Deus, eu abençoo meu parente agora, cite o nome dele, cite o nome dela, aonde ele estiver, aonde ela estiver, diga, o mal sai de lá, a doença vai embora, o sofrimento vai embora.